começa um processo de desinflação. A inflação sendo revisada para baixo. Isso aconteceu no Brasil esse ano, né? A expectativa de inflação esse ano, início do ano, era 6%. A gente está falando de uma inflação mais próxima de 4%, um pouco abaixo de 5%, porque surpresas positivas, né? De desinflação, inflação mais baixa, né? E o que é? Vamos lá, a desinflação é o processo reverso, né? E, de novo, é um processo lento. Tá? Então, a desinflação faz com que o custo, né, seja mais baixo do que esperado, em alguns casos começa a ter um pouco de deflação, a margem das empresas sobe, aí a curva de juros começa a precificar a queda, aí começa a cair juros, né? Então, despesa financeira abaixa, então você está com uma margem melhor, despesa financeira baixa, nos consumidores tem mais poder de compra, você faz pico de inadimplência, e daí você consegue, porque tem um processo também dos consumidores de ter reajustes salariais, tal, não sei lá, mas isso, de novo, vai lento. Aí quando começa a ter essa desinflação, você tem todo esse efeito de você vai começar a ter surpresa positiva de earnings. Você começa a ter melhoria de inadimplência, você baixa a provisão de inadimplência. Né? Os bancos estão falando, a gente, de novo, no nosso data science analógico, acreditam que o pico de inadimplência é agora. Foi agora, está sendo agora durante esse terceiro trimestre. Por volta de agosto faz o pico e em setembro começa a melhorar. Tá? E daí o que acontece? A gente tá com juros, então, que saiu de 2% para 13,75%. Tá? E agora a gente começa a ver os juros indo para. A gente acredita aí num corte de por volta de 500 basis points. Então a gente vai estar aí chegando a juros de 9%. No terceiro trimestre, né, daqui a um ano, né, por volta de 9%, pode ser 9,5%, pode ser 8,75%, pode ser, mas é uma outra ordem de grandeza. E a gente está falando do quê? De inflação ano que vem por volta de 4%, com juro por volta de 9%. Estados Unidos, quer dizer, isso é um fenômeno global. Estados Unidos, a gente também está num processo de desinflação, de desaceleração da economia, tá? E a gente, na minha opinião, o Fed já fez a última alta de juros, né, 5,5%, né, a próxima reunião do Fed, no FOMC, daqui a 2 semanas, eu acredito que vai ser manutenção, né, o Copom acho que no mesmo dia, vai baixar a mais 50 bases, né, não estou falando nada do que já está diferente, né, muito diferente das expectativas, mas aí o Fed, em meados do ano que vem, por volta do segundo tri do ano que vem, vai começar a baixar juros. Então, quando a gente tiver vamos lá, julho, agosto do ano que vem, meio do ano, a gente vai estar com juros aqui abaixo de 2 dígitos e com o Fed cortando. Ainda vai estar, o Fed vai sair do 5,5 para 5,25, para 5, mas já está iniciando um processo de corte de juros. Né? Como é que vai estar o apetite a risco meio do ano que vem em relação a agora? Bombando. Vai estar maior. Aí você vai começar a ver histórias de novo, mesma coisa. IPOs, né? Volta agora. A gente acabou de sair das férias, estamos na volta das férias americanas, né? Hoje, Labor Day foi ontem, começa a ter deal, né? O mercado de IPOs, né, tá pequeno, né? Tem pouca demanda, mas começa a ter uns deals grandes. Se os deals performam, começa a ter um pouco mais de animação, de isso aqui funcionou, mas assim, é um processo, não é uma estrada, né, com pavimento ali, assim, tem bumps. Mas o ponto é, a gente está, ou seja, naquilo que eu falei inicialmente, a alocação de bolsa nos portfólios aqui no Brasil, em 10%, era 16%. 24 meses seguidos de resgate, 120 bi de resgate, isso em fundo de ações. Fundos multimercado foram 100 e alto também. A gente teve, acho que, o primeiro inflow de multimercado esse mês agora. Quer dizer, o multimercado é um pouco diferente, né, dos fundos de ações, né, essa questão dos inflows e outflows, né, de resgates e aportes. A gente teve, assim, a gente está começando a ver sinais de aumento de apetite a risco, né, de diminuição de resgate. Mas o processo de você voltar a investir é lento, os juros aqui está em 13,25. O pessoal ainda está investindo em debênture incentivada, LCI, são investimentos quando você olha risco-retorno, bem mais tranquilos. E eu não estou falando que o pessoal vai investir que nem louco na bolsa. A única coisa é que você vai sair desses 10%, que é historicamente muito baixo,
para um percentual mais alto. Aí você vai estar lá com juros abaixo de 2 dígitos. Está com desaceleração na economia assim, mundial, mas é uma desaceleração mais branda. Acho que daí tem um detalhe também que é importante. Você poderia estar cortando juros porque está numa desgraça, né? Porque você está numa depressão, né? Porque ferrou. Não é o caso, né? É por causa da inflação. É por causa que você está conseguindo trazer inflação e expectativa de inflação para baixo, que é a coisa mais importante para apetite a risco. Então, esse aumento do apetite a risco está contratado, ele vai ocorrer. Não tem uma data exata, não, é para comprar no dia 3 de outubro ou no dia 15 de novembro, não. O ponto é, ele vai ocorrer ao longo desse período. Tá? Então, com isso a gente está mais construtivo com a Bolsa. A gente veio aumentando a nossa posição. Nossa posição de Bolsa era muito baixa até meio final de abril ali. Tá? E aí, com várias coisas que a gente foi vendo do governo, aí entra aspecto não só inflação, você teve essas notícias positivas, né, de revisão de inflação para baixo, revisão de PIB para cima, mas você teve muitas notícias positivas no sentido de tirar riscos de cauda. Uhum. A gente tinha muita preocupação como é que ia ser o governo novo, o governo estava falando um monte de coisa que não era market friendly, né? Que jeito bonito de dizer. Não era market friendly. Diria assim. Então, não eram assim, criavam o quê? Um medo nos investidores. Você falou, tem um monte de risco de cauda. E daí, batendo no Banco Central, falando que para mudar a meta de inflação, querendo mudar marco do saneamento, mudar a lei das estatais, mudar a Eletrobras. do fiscal também, fiscal, né? E o fiscal, você está certíssimo, primo, por isso que você tem sobrenome Salomão. Salomão é à toa, né? Mas assim, a coisa mais importante ali era, quando assumiu o governo, o Lula demonizou o teto de gastos. Né? Então falou, ferrou. E eu achava que o arcabouço, eu tinha um receio do arcabouço, de que, vai ter um monte de brecha. Vamos colocar, não, isso aqui não conta, isso aqui não conta. Falou, ferrou, vai ser muito frágil. E não, foi melhor que esperado. Aí começou um monte desses riscos de cada, não mudou meta, quer dizer, colocaram novos diretores do Banco Central. Ok, não foi nenhum maluco. Né? Parou de brigar com o Banco Central. Não mudou. Aí tem um lado também do Congresso, acho que importante, tem uma outra coisa também de Brasil, que vem nesse cenário, que é o fato de que o Poder Executivo tem muito menos poder hoje em dia do que tinha na época do Lula 1, 20 anos atrás. Então, o Legislativo ganhou muita força. E tem um pensamento ali mais de centro-direita. E de respeito aos ganhos de governança que a gente teve nos últimos anos, né? De mudança, de reforma, de independência do Banco Central, marco do saneamento, lei das estatais. Assim, tem um monte de coisa que a gente foi evoluindo, né? E desestatização da Eletrobras. Assim, de coisa que, não dá para reverter. Né? Se reverter é péssimo. Porque daí mostra que o Brasil não é sério. Então, e tem essa consciência. E acho que tem um processo natural de quando um governo novo assume, de até as coisas engrenarem, ou dessa comunicação. Eu não estou falando que está ideal agora, mas melhorou em relação ao início do ano. Né? No início do governo Bolsonaro, também deu um monte de ruído entre integrantes do governo e Congresso. Na época era o Rodrigo Maia. Né? Então, e depois de uns 6 meses deu uma engrenada. Uhum. Então o governo não começou assim as mil maravilhas, né? Teve um estresse ali. Aqui também teve estresse, só que tinha muito mais riscos de cauda. A hora que você foi tirando esses riscos de cauda, você fala, opa. Então a gente estava com um delta comprado, né? O net comprado, entre comprado e vendido, ali em abril de uns 40, entre 40% e 50%. Nosso neutro é 70% pro long bias. A gente no início de maio... Isso quer dizer que o neutro é 70%? Não, a gente estabelece que assim, a posição do long bias, o long bias não é um fundo long only, né? Porque tem essas posições shorts. Uhum. Então você pega o patrimônio do fundo, né? Tudo que a gente tem de ativos ali, a gente não fica 100% comprado em bolsa. Tá? Então o que a gente considera a posição neutra, que a gente, como produto do fundo, é 70% comprado. Próximo a 2/3, né? Tá. Mas ali, 70% comprado é o nosso neutro. Ou seja, se a gente não tiver nem positivo demais com o mercado, nem negativo demais com o mercado, a gente vai estar por volta dos 70%. Tá num range ali.
e a gente estava com 45. A gente, início de maio, foi para 70. Assim, quando a gente começou a perceber isso, aí migramos rapidamente, cobrimos short, aumentamos a posição comprada, a gente estava com mais caixa, né? Aí fomos para 70 e poucos por cento. Início de junho, final de maio, fomos para 80%. E início de julho, bateu o high, que foi por volta de 90%. Aí em agosto, a gente já chegou a reduzir para 75% e voltamos a aumentar. Agora a gente está entre 80% e 85%. Ou seja, a gente está com viés positivo em relação ao nosso neutro. Tá? Porque a gente está vendo essas coisas acontecendo. A gente tem aí a reforma fiscal, né, na questão de consumo, né, do IVA, que deve ser aprovado, que já foi aprovado na Câmara, está no Senado, vai ser aprovado até final do ano. E tem agora as outras questões fiscais, né, que o governo se colocou, o Haddad se colocou uma meta muito agressiva, né, de déficit zero ano que vem. Eu acho muito difícil, e o mercado também, o Conselho de Mercado tem por volta de 0,7, 0,8 de déficit. A gente também acha que é melhor das hipóteses meio de déficit, né? Mas eu acho que está, assim... Mas o Haddad, eu até entendo a estratégia dele, ele está na dele de colocar uma meta muito agressiva e depois tentar negociar. Né? E acho que vai ser discutido realmente, quer dizer, está aí na pauta, né? Fim de JCP e várias subvenções, está tentando reduzir benefícios que tem para alguns setores. Eu acho que é uma luta que não é simples com o Congresso, porque tem muito lobby no Congresso, mas acho que alguma coisa o governo vai conseguir. Tá? Então tem, assim, isso impacta algumas empresas, também tem isso, aí você se posiciona também contra ou a favor, né, o long ou short, algumas empresas, dependendo do que você estima de impacto, quem que é mais frágil, quem que é menos frágil. Eu quero ouvir o que você tá long e o que você tá short, mas assim, só antes. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não tá inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.